vamos começar. Primeiro, vamos recapacitar, né? Vamos falar novamente da capacidade refletora, tá? Por quê? Porque ela precisa começar o gancho para a gente começar essa aula de hoje, porque eu quero falar, nós vamos falar um pouquinho sobre os chakras, vou mostrar o vídeo para vocês, e então vamos recapitular, tá bom? Vamos então falar da capacidade refletora do nosso perispírito. O corpo espiritual, extensão da alma que é, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais. O perispírito, nas palavras de André Luiz, é suscetível de refletir em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui a glória ou a viciação da mente. Por isso, a atividade mental nos marca o perispírito, identificando nossa real posição evolutiva. Está no livro Libertação, de André Luiz e de Chico Xavier. Todo pensamento encontra imediata ressonância na delicada tessitura perispiritual, produzindo dois tipos de efeitos. Gera na aura sua imagem, conhecida hoje como forma pensamento variável, de acordo com a carga emocional, inclusive sob o aspecto cromático, como demonstram técnicas e testemunhos incontestáveis, e também na dimensão física, influindo na fisiologia dos centros vitais, repercute no sistema nervoso, endócrino, sanguíneo e demais vias de sustentação do edifício celular. Então, nós sabemos que uma das qualidades do perispírito seria, então, essa capacidade de refletir, né? Então, não adianta a gente pensar uma coisa feia, né? Sentir essa coisa e achar que está só dentro da nossa cabeça. Já pulou para o âmbito do teu perispírito, né? Então, quem tem a visão, né? A visão mediúnica pode perceber, né, a mutação que vai se dar na periferia do perispírito, né? Ou seja, se você está pensando coisas muito desagradáveis, quais são as cores? São as cores mais densas, mais escuras, mais grosseiras, né? E se você está naquela ambiência assim de pensamento bom, de fazer o bem, que está tudo assim dentro de você vibrando paz e amor, as cores também vão refletir luz, não é? Então não adianta a gente querer fazer sol em dia nublado. Se tiver nublado dentro de nós, a gente vai refletir essa ausência de luz no nosso entorno. O nosso corpo todo, ele responde, o nosso corpo fala, né? Existe uma linguagem corporal. Se você vai conversar com uma criança que está fazendo uma birra, né? Ela franze a testa, ela torce aqui a sobrancelha, ela fecha o maxilar, ela fecha os punhos, às vezes cruza os braços ou bota as mãos na cintura e bate os pés, ou seja, ela está expressando no corpo a fúria que vem dentro. Então, toda a capacidade refletora do perispírito está absorvendo toda essa emanação aí, né, de fúria, de cólera momentânea, e expressa no corpo espiritual, né? Por isso que eu falo que se a gente tivesse como nos enxergar num espelho na hora que a gente está sentindo raiva e ódio, nós íamos correr de nós mesmos 3 dias sem olhar para trás, porque a gente não ia querer se ver, porque existe uma transformação física e isso não tem como somente ficar no físico, extrapola para o nosso perispírito. Então, se nós temos evidência, se nós temos clarevidência, nós vamos conseguir enxergar essa mutação aí, tá? Porque é uma capacidade do nosso perispírito, ele está absorvendo todo
a emanação do pensamento e do sentimento daquele ser. Aí a gente pensa assim, mas é a criança, deu o exemplo da criança. Mas ali naquele corpinho novinho tem um espírito velho, um espírito milenar ali. Né? Então ele mostra o que ele veio, ele está mostrando para você as más tendências dele desde as pequenas e tenras idades, que é quando os pais devem fazer os maiores esforços de podar os galhos tortos, porque depois de grandes e adultos, o trabalho está considerado terminado, né? Porque daí os galhos que tinham que ficar deformados, que não foram aparados pela educação que receberam dentro de casa, vai começar a ter a sua própria forma. E aí é da pessoa querer se reformar, que é o exercício que nós estamos aqui fazendo, se ela tiver vontade. Ou se ela simplesmente entrar no estágio de negação, o problema vai ser sempre de Deus, do mundo, do marido, do vizinho, do trabalho, do patrão, da sociedade, do governo, da política, nunca dela. Né? Porque aí existe sempre o coitado, que ela precisa sempre cuidar do coitado. Né? E o coitado é a pessoa que tira dela mesma a única oportunidade que ela tem de evoluir e dar uma resposta diferente para os problemas velhos da vida dela. Só que isso é uma questão de entendimento, de autoconhecimento. Isso tudo, gerenciando aí a capacidade refletora, tem um impacto na vida da pessoa. E nós sabemos, né? Porque quando a gente fala na pessoa, nós estamos falando na sociedade em geral, mas nós sabemos que tudo começa em nós e de nós parte para o todo. Então, a primeira pessoa que a gente está falando aqui somos nós mesmos, né? Bom, então falamos aqui sobre a capacidade refletora e vamos passar então a falar de chakras, tá? Então aqui eu peguei só um pequeno apanhado dos chakras principais, tá? São vários, muito mais do que 7. São muitos, tá? Mas nós vamos pegar aí em torno de 7. O vídeo vai falar um pouquinho não, o vídeo vai falar bem mais abrangente, por isso que eu escolhi esse vídeo. Mas vamos lá, começando então pela porta que tem, que eu falo que é uma portinha, que tem aqui no alto da nossa cabeça, tá? Vai lá no número 7. Tá lá no alto da cabeça. Ele é o chakra principal. Ele chama coronário ou chakra da coroa, tá? Que é essa porta aqui no alto da nossa cabeça. Depois nós temos o frontal, que tá bem aqui, é o que os indianos chamam de terceiro olho, tá? Ele tá aqui, ó, entre as nossas sobrancelhas nesse espaço. Tá? E temos aqui, junto com esse chakra, um outro que eles praticamente se fundem num só, chamado Ajna, e ele não está listado aí, mas vai falar sobre ele no vídeo, tá? O Ajna, ele é responsável pela visão espiritual, tá? Então, ele está bem aqui junto desse chakra frontal. Aí, o número 5, é o laríngeo, ele está bem aqui, ó, no centro da nossa fala. Se você colocar a sua mão aqui, bem assim na base do teu pescoço, e você falar alguma coisa, você vai sentir nos seus dedos, igual eu estou sentindo agora aqui, a vibração das cordas vocais. Tá? Então, é o laríngeo, tá bem aqui na nossa laringe, na nossa via, né, onde estão todas as nossas cordas vocais. O quarto tá bem aqui no meio do nosso externo, tá? Ele é o cardíaco. Ele tá aqui, ó, na altura do coração. Depois, o terceiro chakra, de número 3,
é do plexo solar. Ele está aqui, ó, um pouquinho, uns 3 dedos, mais ou menos, acima do seu umbigo. Depois nós temos o segundo chakra, que está no umbigo, que é considerado sacro ou umbilical. E por último, nós temos o chakra básico, que ele está entre o períneo e o nosso ânus, tá? Ele está virado para baixo, é um chakra que fica virado para baixo, e ele capta a energia que vem do solo. Então, agora, eu vou colocar um vídeo, tá? É um vídeo extenso, ele tem mais ou menos 26 minutos de duração. Prestem bastante atenção, ele é bem completo, autoexplicativo, tá? Ele faz, assim, várias pausas em assuntos, mas todos correlacionados e ligados, tá? Se depois que a gente terminar esse vídeo, aí quando nós terminarmos o vídeo, eu vou abrir para perguntas, para colocações e algumas coisas que vocês quiserem, então, falar. Como o vídeo tem 26 minutos, se tiver pergunta ou colocação, anota, tá? Pega um papelzinho aí na sua casa, uma caneta, faz sua anotação, porque é muito interessante, vai falar sobre os chakras, assim, de uma forma bem dinâmica, e por acaso, se alguém tiver dúvida, anotando vai ficar mais fácil, tá? Então, eu vou tirar aqui a nossa tela e vou abrir o nosso YouTube, onde nós temos esse vídeo. E se por um acaso vocês não estiverem enxergando o vídeo ou ouvindo, me parem logo, tá? Eu testei o material com a Rita e estava tudo trabalhando, mas a gente nunca sabe na hora H, tá? Então vamos lá. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano.
A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração no movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram os poros das membranas celulares. Como os citoplasmas das células, é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença em nossas vidas. Tudo é resultado da direção e da qualidade que damos às nossas correntes mentais. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas mais externas com as mais internas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etéreo em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte da luneta está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores.
Responsável também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados com algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações ou energias mentais ou sutis. Os centros de força podem ser considerados portais dimensionais, por onde fluem as correntes mentais que assimilamos e emitimos em regime de sintonia durante as diversas manifestações medianímicas. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário, frontal e ágina, anterior e posterior. Podemos observar o giro em movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energia. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria. Tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra Ajna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarevidência, aparece na sua parte posterior da mesma maneira que o frontal. Na verdade, eles se juntam, formando um só chakra, localizado na parte posterior da nossa cabeça. É aqui que o cordão de prata é inserido. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão, regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em um processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro do sentimento. Vemos a sua feição posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar ou centro de cura. Um chakra de baixa frequência, o gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. Dentro desses microtúbulos ocos, temos outros microtúbulos ocos. O chakra esplênico é um dos mais importantes. O centro do equilíbrio é também uma grande usina de fluidos. Ele regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em nosso corpo. A feição de pétalas que vemos nessa animação é por conta dos microtúbulos maiores. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Na sua parte posterior, ele é menor. Nós ampliamos para demonstrar de forma clara como esses chakras se interagem.
O genésico, conhecido também como chakra sexual, é o centro das formas e elevação. Exerce grande importância nos processos genésicos. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo do amor e da criatividade. O chakra fundamental trabalha como se fosse o posterior do coronário. Ele está na base inferior da coluna vertebral, na região do períneo, entre o ânus e os órgãos genitais. Forma, junto com o genésico e o básico, uma tríade, tão importante como o coronário, o frontal e o ágina. Integrado ao genésico, esse centro trabalha principalmente na captação de energias vindas da Terra, oriundas dos raios gama, da água e dos metais. Nessa animação, representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em 3. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental. Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aeriforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas.
Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral, envolvido pelo corpo mental, fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Aqui temos o desdobramento do corpo mental. Os 3 corpos saem. O médium devolve ao corpo o duplo etéreo e apenas o corpo mental se projeta. A animação demonstra que em qualquer tipo de desdobramento, os corpos permanecem conectados entre si através do cordão de prata e dos fluxos energéticos. Em relação ao corpo mental, ocorre muito mais um fluxo mento-emotivo que propriamente um cordão densificado, como mostra o vídeo. Esse tipo de projeção permite ao médium se deslocar para qualquer lugar do universo com uma percepção muito maior, visitando regiões astrais e mundos superiores que estão bem além das colônias de transição, geralmente descritas na literatura espírita. O corpo mental é o envoltório sutil da mente. Tem a forma ovalada ou ovoide, que define o formato da totalidade da nossa aura. O mental também é o responsável pela formação do corpo perispiritual ou corpo astral. É o corpo que permanece quando perdemos os demais corpos, por avanço evolutivo, por desequilíbrio profundo, como na ovoidização ou em operações atinentes a certos renascimentos na crosta terrena. É por essa razão que os espíritos que perderam os corpos mais densos, corpo físico, duplo etérico e corpo astral, por monodeísmo, permanecendo envolvidos apenas pela túnica mental, são chamados de ovoides ou esféricos. Essa animação exemplifica como se dá a interação por expansão da consciência, sem que haja nenhuma dissociação dos corpos densos e sutis. As percepções dos mundos astral e mental, além das comunicações mediúnicas especiais, como a recepção de correntes de pensamentos, podem ser realizadas sem que haja o desdobramento de nenhum dos nossos corpos. Esse fenômeno se manifesta pela expansão simples e ampla da consciência. É um processo interior de qualificação e sutilização do medianeiro, um acesse. O ser vê, ouve, percebe e interage com outros seres e diversos mundos, sem que ocorra uma saída, uma viagem, um deslocamento. O espírito pode estar em vários locais ao mesmo tempo e perceber, tomar conhecimento de tudo o que o cerca e tudo o que o envolve a grandes distâncias. É o todo em cada parte, é cada ponto contendo o todo. Nessa animação, visualizamos os espíritos revestidos apenas pela túnica ou corpo mental, após a perda do corpo astral ou perispiritual, quando tomamos a parte pelo todo. São denominados pelo espírito André Luiz de esferoides ou ovoides.
Tristes mentes humanas, sem apetrechos de manifestação, verdadeiros fetos ou amebas mentais, que são utilizados por mentes criminosas e perversas em processos obsessivos, tecnicamente organizados, tanto em relação aos desencarnados como encarnados. Geralmente se apresentam em forma ovalada, da dimensão de um crânio humano de aspecto gelatinoso, com características amorfas e colorações que variam de um acinzentado escuro ao negro e ao avermelhado. A perda do corpo astral ou ovoidização são atinentes a vários processos, que vão da reencarnação à sublimação do espírito. Aqui, focalizamos o sentido inferior dessa ocorrência, quando a personalidade desencarnada continua no além-túmulo, o cultivo das ideias de ódio, vingança, autodestruição, culpa, egoísmo, apego vicioso, gerando uma fixação monodeística, que é a tendência da consciência de fixar o pensamento em uma só ideia, provocando alterações fisiológicas e anatômicas no veículo perispiritual. As partículas mentais circulam em circuito fechado pelo campo da aura e são absorvidas pelos chakras, provocando a assimilação de forças degradantes pelas células perispirituais, que passam a operar em regime de desequilíbrio, até que pela repetição incessante e de longo curso de tal mecanismo, o ser gasta, por assim dizer, o seu corpo astral ou perispiritual, ficando revestido apenas pelo corpo mental. Como a mente é o fundamento organizador de todos os nossos tecidos grosseiros e sutis, as cristalizações do pensamento em circuito fechado, em verdadeiros processos de auto-hipnose, de ondas negativas, de ódio, mágoas e diversos outros sentimentos de baixa vibração, acabam gerando uma atrofia do corpo espiritual da criatura em desequilíbrio, perdendo temporariamente o desenho humano. Os ovoides, quando são atraídos e localizados por mentes perversas no campo da aura de encarnados ou desencarnados, passam a viver em regimes simbióticos com suas vítimas, absorvendo-lhes as forças psíquicas em movimento automático de sucção, à semelhança de vários parasitas encontrados na natureza, levando à desorganização das estruturas psíquicas daqueles que sofrem a ação doentia. Dependendo das parcelas de créditos e débitos entre os litigantes de tão triste quadro, as relações vindicativas podem se prolongar para além da morte física do hospedeiro. Essas obsessões dolorosas não são ocorrências raras, mas processos comuns provocados pela ignorância e paixões daqueles que permitem enovelarem-se nas teias do ódio e da vingança. O caminho dos ovoides, em tão triste condição, é a esfera do recomeço, as reencarnações na crosta terrena ou em setores outros de vida congênere, tal qual a semente destinada à cova escura para trabalhos de produção, seleção e aprimoramento. Oi, gente, vocês estão aí? Estamos. Uau! Então, para a gente poder compreender, assim, numa amplitude, quão importante é o que a gente sente, o que a gente pensa e a projeção que isso tem no nosso corpo físico, no nosso corpo extrafísico, e as conexões que a gente elabora com espíritos desencarnados a partir do nosso fluido, que está sendo projetado de nós, né, para fora pelos nossos chakras. Olha como é complexo, gente. E a gente acha que é coisa simples, não é? O pensamento é uma usina em alto vapor. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente está...
vestindo os pensamentos com a roupa do nosso sentimento. Então, a gente tem que ter cuidado de fazer uma asepsia, uma higiene emocional todo dia na nossa vida. Porque senão nós vamos impregnar o nosso pensamento de toda uma impureza que vai nos adoecer psiquicamente, emocionalmente e fisicamente. E como nós não somos ilhas, as nossas projeções atingem as pessoas que estão ao nosso redor, que exercem sintonia conosco, e daí podem causar outros processos, inclusive obsessivos, como falou no caso da ovoidização, né? Que são aqueles casos mais complicados, onde o espírito entra num processo de loucura tal que depois ele precisa ser resgatado dele mesmo para que ele readquira novamente a forma humana, né? É um processo longo, doloroso, e existem mentes no mundo espiritual, criminosas, que se aproveitam dessas criaturas fragilizadas e doentes como centros de sugar energia daqueles que eles querem se vingar. Né? Então, é como se você pegasse um carrapato e colocasse ele lá na pele da vaca. Ele vai sugar energia, ele vai sugar o sangue, porque ele se alimenta do sangue. Ele é um parasita, né? É um animal parasita. E como esse ser está numa situação muito delicada e ele precisa ser provido de energia, ele não está necessariamente conectado ali com aquela pessoa porque ele odeia aquela pessoa, porque ele tem alguma coisa contra aquela pessoa. Mas ele é um instrumento de uma mente doentia que se aproveitou da condição infeliz que ele se encontra e projetou no corpo perispiritual de um encarnado para que, sugando as forças daqueles centros vitais aonde ele acoplou aquele espírito doente, vai começar a haver uma mudança energética e fisiológica. Tem perguntas, colocações? Vamos conversar. Eu tenho uma pergunta, Patrícia. Seria uma de curiosidade e uma para confirmar. Tá, Elza, você pode falar um pouquinho mais alto? Tá, desculpa. Agora estou te ouvindo bem melhor. Tem algum livro, não sei qual livro, porque quem falava isso nas palestras, a Marlene comentava isso, que o Santos Dumont, ele virou a Void. Você sabe alguma coisa a respeito? E a outra pergunta é, para voltar da forma Void, né, para recuperar, né, o perispírito e tudo mais, o processo é tipo assim, entre encarnados e desencarnados, que viram fetos, e aí tem os abortos, porque ele precisa somente de um tempo pequeno para começar o processo de retornar. É isso mesmo? Olha, existem várias maneiras de nós não, né? A espiritualidade tratar de um espírito nessa condição, tá? Tem um livro, se não me engano, chama... eu já li esse livro, Elza fala sobre a vida de Santos Dumont, mas agora me escapou o nome. Lázaro Redivivo. Isso, Ícaro Redivivo. Muito obrigado, Alisson. Esse livro, Ícaro Redivivo, conta a história dolorosa de Santos Dumont, né? Em algum momento da fase de vida dele, ele entrou num processo de loucura, já no plano espiritual, tá? E
houve a ovoidização, tá? Mas, como tudo na vida, existe misericórdia, os processos dolorosos um dia se desfazem, né? Eles duram o tempo que a gente precisa para colher o aprendizado daquela situação. Nenhuma hora a mais e nenhuma hora a menos. Como que a gente volta ao processo de um ovoide ganhar a forma humana? São vários, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer, e a gente faz muito a miúdo isso, trazê-los na reunião mediúnica, tá? Então, a gente traz e nós damos o choque anímico. E junto com o choque anímico, existe uma transfusão de energias de amor. E só o amor constrói o que foi destruído um dia. Então, aos poucos, às vezes vai durar muito tempo, não é numa única reunião. Nós vamos aos poucos trazendo forma a esse espírito. Então, na maioria das vezes, quando eles vêm a primeira vez, você enxerga só a forma de um ovo e os olhos. Os olhos perfeitinhos. Piscam, vira para um lado, vira para o outro. Ele te vê, ele te ouve, mas ele não está compreendendo as coisas mais. Então, você dá o choque anímico nele, que é aquela doação de fluidos do corpo do médium, que é projetado diretamente no corpo perispiritual dele, que está totalmente deformado, né? E aos poucos vai havendo uma transformação. É como se você pegasse uma planta que está ali ao léu, sem cuidado, sem poda, sem água, sem adubo, sem sol, sem nada. A primeira água que você coloca nela, às vezes a terra está tão seca que a água entra e sai, né? Demora um tempo, você precisa ir cuidando devagarzinho daquela plantinha até que ela comece a adquirir tônus de novo. Então, é mais ou menos isso. Na mesma maneira, quando nós adquirimos alguma enfermidade, assim, de difícil, uma dificuldade, uma enfermidade tenaz, né? Como, por exemplo, o câncer, outras doenças aí que a pessoa briga com a doença, assim, às vezes por meses e anos. E a doença, às vezes, chega num ponto que parece que ou a pessoa vai ganhar briga ou a doença chega e aniquila de vez. Não tem uma terceira situação. Ou vai ou racha, né? E, às vezes, para a coisa ficar boa primeiro, a pessoa tem que definhar bastante, né? Com os tratamentos e os medicamentos, e daqui a pouco parece que a doença enfraquece e o tônus da pessoa começa a voltar, a saúde começa a ficar mais presente no corpo, as células ganham tônus e a pessoa recobra. Mas isso é um processo de convalescência, né? A pessoa não está ruim num dia e no dia seguinte ela levanta da cama bem. É um processo todo de voltar ao tônus. Na ovoidização é a mesma coisa. Tá? Então, muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de tratá-los nas reuniões mediúnicas, é o momento mais ideal. Nós conseguimos várias vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, escapa as contas, nós conseguimos fazer retornar à forma humana nas reuniões. Num processo lento e gradual, ou seja, toda semana leva ele lá um pouquinho, dá o choque anímico,
faz uma doutrinação, conversa com ele, recolhe ele para as câmaras de retificação. Ali ele vai ficar recebendo fluidos. E o mais importante no processo de volta ao corpo perispiritual é você bloquear os circuitos dele que estão viciados naquele sentimento, naquele pensamento monoideísta, ou seja, aquela ideia fixa e única. Se a culpa é a culpa, se o ódio é o ódio, tem alguma coisa que move aquele ser num pensamento vicioso. E esse pensamento vicioso bota todas as outras peças do tabuleiro em risco. Então, o que a espiritualidade faz? Existem uns capacetes que veste na cabeça. Esses capacetes fluídicos, eles estão conectados em máquinas no mundo espiritual, nas câmaras de retificação. André Luiz menciona muito isso. Narcisa trabalhava nessas câmaras, reconstituindo perispíritos. Ali naquelas câmaras, com esses capacetes, os fluidos que entram, eles são os apropriados para tirar esse espírito dessa situação. E o mais importante, bloqueia, faz como se fosse um escudo das energias deletérias que podem vir de fora para comprometer a melhora daquele ser. E bloqueia as próprias ideias dele, destrutivas, para que o vício que ele tem de fazer aquilo, seja neutralizado. Então, é como se você tivesse uma torneira que captasse água suja e água limpa, água suja e água limpa. E, de repente, você descobre qual que é o veio da água suja, e você vai ali, ó, e fecha, e lacra, e deixa passar só água limpa. E de tanto passar água limpa, todo aquele duto, com o tempo, fica limpo. E aí a pessoa já não está mais condicionada a querer a sujeira de volta. Porque ela está se nutrindo do que é bom. Então, você tem que mudar a conduta e a vida. E só através de um bloqueio total, nesse caso, é que você vai conseguir dar o start, dar o começo, tá? Vai ter lesões no perispírito? Várias, tá? Essas lesões, elas não são curadas, entre aspas, lá no mundo espiritual ou somente com o choque anímico, tá? O choque anímico revitaliza. Lá no mundo espiritual, os recursos são assim, se aqui na Terra, para quem pode pagar, os recursos medicinais são excelentes, imagina lá no mundo espiritual que você não precisa nem pagar, né? Você vai lá para ser ajudado. Então, imaginem que são recursos que, como eu falei para vocês aqui desse capacete, expliquei como é que faz o corte das energias e como que irriga de energia boa, eu expliquei só um pedaço, só das coisas que eu consigo visualizar. Porque tem coisa que, se eu explicar para vocês, não existe na Terra hoje equipamento que dê uma analogia. Eles têm equipamentos lá de ponta, que são estrovengas, que eu não sei para que serve, mas eles usam, entendeu? E funciona. Então, essas sequelas que ficam no perispírito, eventualmente, com a possibilidade de uma encarnação, de uma programação reencarnatória, aonde existe no perispírito, como se fosse uma ferida, uma cicatriz, uma parte que está lesionada. Sabe aquele atleta que, quando ele lesiona, ele faz o tratamento direitinho, ele se cuida, fisioterapia, alimentação, exercício,
Mas aí o médico fala para ele assim, olha, você vai voltar à vida normal, mas você não vai mais poder competir. Porque aquela lesão ali está ali. E ela já não te permite ter o desempenho para competir a nível dos demais competidores. E se você fizer o esforço de ir lá para fazer o que eles vão fazer, você pode causar uma lesão em cima da lesão e ficar aleijado, né? Porque o corpo da gente tem um limite, né? Do esforço e do maltrato. Chega um ponto que o corpo já não vai mais. O perispírito, tá? Ele é a projeção do que tinha no corpo. Perdeu o corpo, o perispírito ficou daquele jeito. Entrou em processo de monoideísmo. Ovoidizou. Aí a gente vai, tira o ser daquela carapaça e começa a dar uma forma humana para ele, começa a entender que ele é um ser humano, que ele é amado por Deus, que ele é digno de uma outra oportunidade. Mas aonde tem as lesões mais profundas, é onde, na hora de uma nova encarnação, vai manifestar, tá? Nos defeitos congênitos, nos problemas hereditários, que às vezes não vão ter solução, dentro da medicina e da ciência do momento. São lesões que a pessoa carrega, tá? Tá projetado no corpo físico, graças a Deus. Porque quando estava projetado na mente, ele era um ovoide. Então, se agora já saiu da mente, já escorregou para o corpo é a última válvula por onde escapa. O corpo é o último filtro por onde a doença sai. Então, quando a gente fala assim, fulano tem essa doença que não tem cura, fulano veio com uma parte do corpo aleijado. Aonde a gente vê a enfermidade, aonde a gente vê a doença, é o começo da cura. Porque naquele ponto ali existe uma lesão e ela está sendo expurgada pelo corpo. Então, tudo é um processo, um mecanismo divino de ação. Ação e reação. Tudo tem conserto, gente. No universo, a lei que rege é a misericórdia. Então, Elza, se vai haver espíritos que precisam somente viver uma experiência dentro do útero materno e a mãe ter um aborto natural, a gente não pode dizer que todo aborto natural é um ovoide. Mas todo aborto natural existe um espírito por detrás daquele corpo que por algum motivo desistiu. Por algum motivo não se sentiu pronto. Não teve a coragem necessária. Fraquejou, sentiu medo. Então aí existe o aborto. E muitas vezes não acontece o aborto. E acontece em casos que a gente fala assim, que a ciência aponta como sendo aqueles casos absurdos, né? De crianças que nascem com a cabeça desse tamanho, às vezes os órgãos para fora do corpo, e tantas outras coisas que a gente, entre aspas, chama de aberração, né? Que a gente olha e fala, meu Deus do céu, ali tem um espírito muito comprometido com a lei divina. Por quê? Precisa passar por uma experiência assim tão forte, né? Precisa, né? Porque quando sai pelo corpo, já é o processo de expurgo. Então, aonde a gente vê o mal, tá a cura. É que a gente não enxerga com a visão do espírito imortal. A gente olha para o bercinho, olha a mãe e o pai que preparou a chegada daquele bebê, olha para o pai e para a mãe que desejou aquela criança, que amou desde o momento que viu que estava esperando um filho. E aí, de repente, vê uma surpresa. E aí a gente olha pela projeção da dor da parte material de agora. Mas a gente tem que olhar que o espírito é imortal, né? E que ele precisava viver aquela experiência ali. Para ele, era uma experiência de expiação. Para os pais, para a família
que recebe é uma grande prova. É a prova da resignação, é a prova da esperança, é a prova de compreender que, às vezes, a gente só precisava ajudar até aquele dia, aquele momento, que não ia ficar conosco por 30, 40, 50 anos. Né? Então, exige é uma situação de muitas faces e vai exigir das pessoas envolvidas muito tato, porque senão a gente entra num processo de ódio, de revolta, de vingança e de autodestruição, porque às vezes nós estamos tão conectados, os laços espirituais são tão fortes com aqueles espíritos que de repente a gente está envolvido numa situação dessa, que quando eles voltam para o mundo espiritual, porque às vezes era só aquele momento que precisava, a nossa vida entra num processo de falência. Então, quantas mães, pais definham fisicamente, emocionalmente, drenados, com a sensação da perda prematura, com a sensação do vazio, com a sensação de todas as esperanças e sonhos frustrarem ali em dias, em horas. Às vezes a mãe fala, às vezes o médico fala para a mãe, mãe, o bebê não tem cérebro, ele vai nascer e em seguida ele falece. Quantas mães não esperam, não interrompem a gravidez, elas esperam a criança nascer. E muitas falam assim, eu quero doar todos os órgãos. Tem que ter muita força, gente. Tem que ter assim eu nem sei o que dizer, sabe? De uma coragem. Essa que é a palavra, uma coragem, né? De querer, de ainda querer um bem maior para outras pessoas, né? Ou seja, eu levo a gravidez até o final, porque pode ser que tenha alguma criança que precise de um coração, de um pulmão, de um fígado, né? Isso só um pai e uma mãe sabe a dor que deve ser e se existe algum tipo de lenitivo nesse ato de doação, eu não sei, mas é nobre. É nobre e requer do espírito assim uma envergadura moral muito equilibrada, para a pessoa não se perder no meio de tanta dor e de tanto sofrimento, se não tiver a visão espírita para conduzir, né? Porque a gente está falando no âmbito do mundo. A gente é espírita e entende dessa forma, mas lá no mundo, né? As pessoas às vezes não têm as ferramentas que a gente tem de raciocínio. Nayane, Moira. Tenho duas pessoas aqui. Moira está com a mãozinha levantada e a Nayane, estou vendo, eu acho que ela está com o áudio aberto. Eu não sei quem levantou a mão, quem abriu o áudio, mas, por favor, manifestem-se. Posso perguntar? Pode? Então tá, então vamos lá, deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui. Então, o plexo de ágina, é isso que chama? Ágina. Ok. O médium, a pessoa que tem a mediunidade, ela tem esse chakra mais desenvolvido, é isso? Porque pelo que o vídeo estava falando, o médium, quando possui a clarividência, né, ele usa desse chakra para poder ver, mas eu acredito também que, como está mesmo assim, bem perto do ouvido também e dos olhos, é esse mesmo chakra que também dá o médium a possibilidade de ver. Então, a pergunta é se o médium tem esse chakra mais desenvolvido, por isso que ele consegue ver, ou tem outro fator que envolve? Tá. Vamos lá. Nesse caso, então, só vou fazer uma pequena correção na sua pergunta.
seria a pergunta assim: o médium ostensivo tem esse chakra mais desenvolvido do que o médium não ostensivo? Porque nós sabemos que nós todos somos médiums, certo? Mesmo que a gente não sinta nada, não perceba nada, a mediunidade é o que nos conecta com o mundo espiritual. E nós estamos imersos nesse mundo, a gente tendo acesso a ele ou não, tendo noção que ele está aqui entre nós ou não. Nós estamos em constante comunicação. Quando o médium é um médium ostensivo, esse chakra ele está mais favorável, tá? E ele trabalha numa cadência melhor. Esse chakra, ele está bem aqui, assim, no meio da nossa... Aqui, como se fosse o terceiro olho. Os hindus costumam botar uma pintinha vermelhinha aqui, né? Faz um desenho, ou bota, às vezes, uma pedrinha aqui no terceiro olho. Esse chakra, ele é responsável por toda a captação, tá? Por exemplo, se eu fechar o olho agora, eu deixo de ver o computador e tudo que está aqui na minha casa, à minha volta. Eu só tenho a visão do mundo espiritual. Se eu abrir o olho, eu tenho as duas visões. O mundo aqui, material, distrai a minha visão espiritual, porque eu tenho que focar ou numa coisa ou na outra coisa. Quando eu fecho os olhos, ela se abre, tá? Então, é assim para todos os médiuns que têm evidência? Não, como eu falei, a experiência da casa. Fizemos a experiência da casa. Cada um está vendo a casa por um ângulo, tá? Todos os médiuns que têm esse chakra mais desenvolvido, mais aflorado, têm a mesma capacidade visual? Não, não tem, tá? Outra coisa que eu quero falar que no vídeo não falou. Esse chakra daqui, nós vamos captar, na maioria das vezes, as sensações boas e as visões boas vêm primeiro, tá? As sensações pesadas e difíceis, elas não são captadas aqui. Elas são captadas aqui, ó, na altura do seu plexo solar. Tá? Então, é aqui, é no estômago. Tudo o de difícil vem aqui, no estômago. Tá? Então, quando você pressente, por exemplo, a presença, a aproximação de um espírito doente, de um espírito que está no ódio, que está na raiva, que está com dor, é aqui que você sente o mal-estar. Na hora, o teu estômago revira, parece que te dá uma náusea, te dá assim, uma sensação assim, de um torpor, parece que você... Tem hora que você fala assim, nossa, eu acho que eu vou desmaiar. Mas é tudo aqui, tá? Por isso, gente, que quando você vai para uma reunião mediúnica, além do gasto do alimento que vai jogar a energia toda fora na digestão, e essa energia você vai precisar dela, porque você vai fazer uma doação na hora da reunião, se você vai com o estômago cheio, e você vai receber um irmão seu com muita necessidade, você pode vomitar. Porque o mal-estar está todo localizado aqui. Você está de barriga cheia. Aí, o que acontece? Te dá uma náusea lá na hora. Sai o almoço, sai a janta. Então, por isso que tem todo um cuidado que a gente, às vezes, acha que é, assim, uma coisa, nossa, mas que parece um quartel-general. Não é, gente. Tudo tem uma lógica, uma sequência, uma necessidade. Tá? Então, esse mal-estar vem direto aqui. Aí, depois que o mal-estar veio aqui, aí essa visão aqui, ó, os chakras já conversaram, certo? Opa, aí abriu. O cenário tá feio aqui, o negócio tá feio, por isso que o meu estômago revirou. Entende? Então, há uma comunicação entre todos eles. Quando um tá descompensado, o outro recebe o sinal, opa, lá embaixo não estão trabalhando bem.
Tá acontecendo alguma coisa aqui. Todos eles começam num sistema de tentar compensar, tá? Porque eles conversam entre si. Deu para chegar lá, Moira? Sim, compreendi, sim, obrigada. A Nayane, Nay, você tá aí? Ela tinha, acho que Tô aberto o sim, microfone. mas não estava aberto a hora que você falou, não, Paty. Não? Ah, então Não, tá. tava fechadinho. Então tá. Mais alguém, gente? Tem pergunta? Alguma coisa que achou interessante? Alisson, você tá aí também? Tô aqui. Eu sempre achei esse estudo extremamente importante. Eu gosto muito de sempre rever ele, porque o que você falou no princípio, pouco depois que acabou o vídeo, é extremamente importante para nós entendermos, para nós absorvermos esse conhecimento de como nós mantermos uma vida positiva é importante, de como é importante a gente ir no centro espírita, como é importante a gente tomar passes para poder fazer com que esses chakras girem de forma saudável. Eu acho esse estudo extremamente importante porque o equilíbrio dos chakras está diretamente ligado com o equilíbrio das nossas vidas. Claro que aí também entra o pensamento, a força do pensamento, mas o que você falou no princípio é extremamente importante. O que nós pensamos vai, vai desequilibrar determinados chakras e vai desequilibrar nossa vida. E aí nós vemos às vezes a gente passa por certas dificuldades na vida que tem a sua consequência, tem a sua origem nisso, no desequilíbrio dos chakras. É extremamente importante esse estudo, o entendimento dos chakras, de como eles agem, qual deles que faz o quê. Gostei muito da parte que você falou agora sobre o frio. Às vezes a gente está assim, chega um irmãozinho em dificuldade do nosso lado e a gente sente aquele frio na barriga. Tem essa expressão popular. Tem gente que fala o frio na espinha, mas o normal é o frio na barriga. Eu gosto demais do estudo dos chakras e da atuação dos chakras na nossa vida. Gosto demais desse estudo. Mais alguém, gente? Patrícia, então vamos aproveitar só mais uma coisinha. Vamos. Então, é assim, é o corpo físico, aí é o duplo etérico, que é o perispírito. Não. O duplo etérico, ele é um campo de energia entre o perispírito e o corpo físico, tá? Que também está sendo revestido por um corpo mental. Ou seja, está tudo sendo ampliado, está tudo sendo projetado, tá? Só que assim, eles estão em camadas que revestem o nosso espírito ali, num corpo de carne, e elas estão todas interpenetradas, como mostrou naquela tentativa que eles fizeram em cores, na imagem rodando, para projetar a energia que está em torno de todo o corpo. Porque assim, não pode ser uma camada assim, como se fosse uma fatia de pão, de forma, não é uma camada assim, outra camada, não, elas estão todas ali interpenetradas, tá? Então, aonde existe onde existiriam os espaços abertos, existe o duplo etérico, ou seja, o duplo etérico faz a projeção, ele faz a liga, tá? Para não ficar nada ali entre uma coisa e outra coisa. Tudo são camadas de energia. É um pouco difícil da gente conseguir compreender, porque é muito, assim, escapa da nossa analogia, não é? Não tem nada na nossa vida material para poder comparar com essa, porque a gente está falando de energia, a gente está falando de fluido, de campo magnético, aonde existe um campo magnético que projeta, né, as nossas emoções, o outro projeta a parte que vem, né, de cima, ou seja, o fluxo que vem, né, do chakra coronário que está
irrigando todo aquele corpo. Aí tem a parte do espírito que irriga de coisa errada também. Então, é uma teia de energia, né? Uma cadeia energética. Nós somos uma usina nuclear. E o corpo mental e o corpo astral, eles são a parte, vai, entre aspas, aí, mais sutil. Sim, é por onde extravasa o que está lá dentro do cerne do espírito, né? Por onde é como se ali, vamos supor, dentro vamos pensar num pêssego, eu gosto muito desse exemplo, vamos pensar no pêssego. O caroço que está lá no meio, depois tem a carne, a parte da polpa, e por último tem a pele. Pensa que lá no caroço é o centro de toda a emoção. Não é? Aí da emoção, pensa na polpa. Ela está toda impregnada daquela emoção. Ali é o pensamento. E o pensamento, ele tem que extrapolar. Então, ele vai para a superfície. Né? Ele acha a casca, ele acha a pele. Aí, naquela pele ali, está toda a projeção astral daquele pensamento, daquelas formas. E aí, o que acontece? O corpo vai sendo bombardeado por aquilo, e às vezes acontecem as doenças emocionais, espirituais e físicas. Vamos ver o que é Claude primeiro, né? Porque às vezes a pessoa está numa bipolaridade, mas ela não tem uma doença física, mas ela é bipolar. Então a doença está a nível na esfera mental, né? Ela está com ódio, então ela carrega esse ódio. Ela é odienta dentro de casa, no ambiente de trabalho, ela é agressiva, ela é violenta. Está expressando no corpo. Então, já está numa camada mais para fora. Em vez de estar mais dentro, já está exteriorizando para fora. Né? Tudo tem uma maneira de achar a válvula por onde sai. Tá? Deu, Moira? Entendido. Tá bom. Mais alguém, gente? Senão a gente vai passar para o nosso próximo slide. Bom, nós vamos agora, então, falar de odor, de cheiro, tá? Alguém já tinha pensado, né, que perispírito tem cheiro? O perispírito, a refletir-se na aura, caracteriza-se também por odor particular, facilmente perceptível pelos espíritos. Umbral, cheiro de espíritos doentes nas reuniões mediúnicas, cheiro de rosas e de suaves perfumes dos espíritos de luz, ficam como bons exemplos. Né? Então, vamos lá. Vamos pensar. Mas tem cheiro mesmo? Tem, gente. Tem. Eu vou falar um negócio para vocês entenderem, assim, nesse nível que a gente está aqui agora. O cheiro, como é que é? Tá? Vou dar um exemplo. É uma analogia, tá? Claro. Se uma pessoa beber 2 doses de uísque, chegar perto de você para te cumprimentar, você sente o hálito do álcool nela. Se ela lá fora fumar um cigarro, um charuto, um baseado de maconha, e você encontrar com ela e ela te cumprimentar, você detecta o que ela fumou, porque exala pelos poros da pessoa. Estou dando um exemplo de odor. Agora vocês vão entender o que é um odor espiritual. Aí eu entro dentro do centro espírita e eu entro lá na cozinha, sento para tomar uma sopa lá na cozinha. E aí eu tô vendo 2 colegas falando mal de uma terceira companheira que nem ali tá. Então eu peguei a fofoca.
Tem coisa para feder mais do que isso? Ninguém bebeu, ninguém fumou. Mas o odor, o mau cheiro, é muito, mas muito mais nocivo do que qualquer cigarro, do que qualquer dose de qualquer bebida alcoólica. Porque o impacto que isso tem é devastador. Vocês concordam comigo? Isso é odor. Ah, não tem jeito da gente sentir o cheiro no fofoqueiro quando ele chega. Ele não está cheirando cigarro e nem álcool. Mas a ambiência mental dele é fétida, é perniciosa. Nós não estamos sentindo o odor, mas nós entendemos o efeito disso, né? E nós entendemos o impacto que isso tem. Apesar de nem todos serem médiums ostensivos e poder perceber na hora o odor dessa maledicência, dessa fofoca, exala odor pestilento, tá? Pior do que quando a descarga da tua casa ficou sem funcionar algumas horas e o bombeiro encanador falou para você que só podia ir no começo da noite. Todo mundo tem banheiro em casa, sabe como é que é. Não preciso desenhar, não. Então, é um exemplo, tá? Quando a gente fala coisas bonitas, quando a gente pensa coisas bonitas, o nosso perispírito se expande dessas coisas, se nutre dessas coisas, de nós emana odores bons, perfumes. Chico tinha vergonha, ele se escondia na roupinha dele. As pessoas falavam assim, Chico, você passou perfume? Não, você tá com um cheirinho de flor. Exalava, saía pelos poros. Então, agora a gente entende, né? Aí vamos a tratar assim no âmbito espiritual, puramente espiritual. Eu tentei fazer uma analogia para a gente entender uma situação da nossa vida aqui. Eu falei de uma coisa que é muito grave, fofoca, maledicência, tá? Sempre que tiver um pensamento revestido de coisa que não presta, gente, o cheiro não é agradável. Não tem como, é análogo isso, não tem jeito, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar, então, numa reunião mediúnica, tá? Nós só vamos atender espírito doente. Espírito são não vai para a reunião mediúnica para ser atendido. Ele é o atendente. Ele é o médico, ele é o enfermeiro, ele é o que carrega a padiola, é o que empurra a cadeira de roda, é aquele que foi achar lá não sei na onde, a avó, o vô, o tio, a tia, aquele que ia chegar ali, ó, e resgatar a pessoa que vai ser ajudada, né? Ser a ponte que faz aí uma conexão amorosa para tirar a pessoa da dor. Na reunião, então, a gente só pega assim, tá? Quando a gente fala assim, eu só quero ver espírito bom, os bons trabalham para os ruins. Então, se você quer ver os bons, você vai forçosamente ver os ruins, porque os bons estão ali somente para tratar dos ruins. Então, onde você vê um espírito de luz, ele está em missão. Então, ao lado dele, ao redor dele, está assim, ó, de gente doente. Nós somos doentes. Então, quando a gente evoca alguém que pode nos ajudar, olha só que coisa chata. Você chamar uma pessoa para sua presença na hora que você não tomou um banho. Na hora que você está fedendo. Aí a pessoa chega para te ajudar, tem que ter muita misericórdia, não tem? Porque nós não temos essa misericórdia, gente.
Quando uma pessoa vem perto de nós, às vezes é uma pessoa que mora na rua, uma pessoa que não fez a higiene direito, a pessoa está com odor, nós franzimos o senho. Imagina, hein? A gente tinha que ter vergonha disso. Porque eu acho que de nós deve sair odores tão pestilentos, que na hora que eles se aproximam com o nosso pedido de ajuda por misericórdia e vem nosso auxílio, a gente tinha que ter vergonha da gente não querer segurar na mão, de fazer algum gesto para uma pessoa só porque ela muitas vezes não teve oportunidade de se higienizar como deveria. Porque nesse caso a higiene do corpo tem que ser feita todos os dias mesmo, porque senão a gente vai exalar maus cheiros. Agora, e quando a gente já não tem mais o corpo físico? Exala o tempo todo. O tempo todo, tá? Então, aí nesse caso, o odor pestilento é um cheiro, é uma mistura. Eu vou tentar explicar. É cheiro de sangue, fezes, urina. E um pouco de... É um cheiro que trava aqui o nariz da gente. Agora eu não consigo achar o nome do que eu estou dizendo. Sim, me perdoa. Teve uma vez, durante um trabalho, você resgatou uma pessoa que estava só com o pescoço para fora. Como era o cheiro dessa pessoa? Enxofre. Obrigada. Havia a palavra enxofre. Então, são esses cheiros, tá? Urina, sangue, fezes e enxofre. Pega esses 3 cheiros e mistura. É o cheiro, tá? Então, a gente sente o odor. Às vezes você, como médium, entra no ambiente e sente um cheiro ruim. Às vezes, pela visão, você não captou ainda, às vezes você não teve outra sensação, mas você captou um odor, né? Então, aí você vai entender que na ambiência espiritual tem um irmão que está doente. Porque o mau cheiro é do doente, tá? O doente tem um mais forte, mais fraco, mas ele tem um odor. E os espíritos que estão, né, na mentoria dos demais, os cheiros são sempre muito suaves. Cheiro de rosas, cheiro de lavanda, cheiros delicados, assim, de aromas, que muitas vezes a gente fica pensando assim, será que tem algum matinho com esse cheiro? Será que tem alguma plantinha com esse cheiro? E quando eles fazem tratamentos nos espíritos e em nós, né, também encarnados, tratamentos espirituais, ou chegam para limpar uma ambiência, muitas vezes a pessoa entra dentro da casa espírita e fala assim, eu senti um cheiro de álcool, um cheiro de éter aqui dentro. E ninguém usa esse álcool e o éter dentro da casa para limpar nada, porque são produtos voláteis que soltam gases. E esses gases têm cheiro, né? Então, você está num ambiente fechado, sem uma janela aberta, só com ar-condicionado, calefação, você não vai limpar a casa com álcool. Não é verdade? Então, você vai usar produtos de preferência que não tenham cheiro. Porque muitas das pessoas que frequentam a casa são alérgicas. Então, a gente não quer causar, né, nenhum problema. Mas aí a pessoa chega e fala assim, estou sentindo um cheiro de éter forte aqui dentro. Eles jogam fluidos com específicos odores e não sei a saturação disso, para limpar os miasmas produzidos pela nossa mente, enquanto a gente está ali dentro do ambiente. Então, às vezes, a conversa na cozinha está errada e vai começar a palestra, ou vai começar o trabalho dos passes, e a gente fez a conversa errada ali na cozinha e está tudo suspenso no ar, aquela nuvem, né, de odores pestilentos. Eles têm que limpar aquilo, gente.
Então, eles vêm e tiram tudo. Aí a gente entra e fala, nossa, que cheiro de álcool, cheiro de éter, cheiro de, parece que, de remédio, de planta, né? E aí a gente fala assim, ó, os espíritos limparam aqui. E limparam mesmo, né? Mas quem sujou foram eles, não. Só para a gente poder ter um pouquinho de vergonha, né? Fomos nós, tá? Então, o odor é muito característico, tá? E esse odor, ele é captado perispiritualmente e a primeira sensação é no estômago. Chegou ali, te embrulha na hora. Claro, gente, se você entrar num banheiro e tiver com mau cheiro, o que você faz? O nariz. Você prende a respiração e sai. Só que às vezes não dá para sair, né? Então a gente tem que ter uma dose muito, assim, certa e na cabeça muito certo o que a gente vai ali fazer, o que a gente está fazendo no sentido de auxílio mesmo. Porque, gente, por causa de coisas muito pequenas como essa, um cheiro, a gente fala assim, não, eu não aguento isso aqui não. Imagina, toda terça-feira ou toda quinta-feira é isso, né? É isso mesmo. E olha, às vezes não é só na hora da reunião, você pode entrar no supermercado, sentir isso, você pode entrar no seu ambiente de trabalho e sentir isso, você pode entrar dentro da sua casa e sentir isso. Né? Então, mostra para nós, o que o cheiro mostra para nós? Que precisa ser mudado, né? Que ali não tá legal, não tá de acordo, mas que pode ficar, né? As coisas podem sempre melhorar. Tem alguma pergunta sobre o odor? Não? Deixa eu ver o nosso tempo. Nossa, nós já estouramos. Eu achei que nós íamos terminar o nosso estudo hoje, né? Mas não terminamos. Mas na próxima semana vai ser a nossa última etapa para a gente concluir todo esse estudo que eu penso que está sendo bem aproveitado por todos, né? Então, vamos